Galera, para fechar essa parte de geradores, né? Vamos falar agora sobre associação de geradores. O conceito em si é muito parecido com o que nós estudamos em resistências, associação de resistências, né? Bem a relação da tensão, corrente e resistência. Só que voltado agora para gerador. Então, qual é a ideia? Vamos lá. Primeira associação em série. Qual é a ideia? A ideia é que eu tenho exatamente que um gerador, ele tem uma certa força eletromotriz, dentro dele uma resistência interna. Nós sabemos que pela equação característica vai ser liberada uma certa tensão elétrica. Duas coisas que eu posso tomar como verdade. Primeiro delas, entendendo que E, força eletromotriz, é a tensão elétrica, só que no seu valor máximo, no seu valor total, né? Eu posso falar então que esse E total nada mais é exatamente do que a soma de todos os geradores que eu vou colocar. Lembra que nós somos de tensão, né? Então, eu tenho aqui que a tensão total, ou força eletromotriz total gerada no sistema, é a eletromotriz do primeiro, mais a eletromotriz do segundo, mais a eletromotriz do terceiro, e mais quantas eletromotrizes aparecerem, certo? Até meu gerador N, infinito. Bom, isso daí seria a minha relação direta de tensão. Quando nós estudamos isso em resistores, nós falamos exatamente que a soma das tensões elétricas nominais, as DDPs, né, te levavam à energia total que o circuito utilizava, né? Agora a gente está pensando no gerador, então a energia total que vai ser gerada. Se eu quiser calcular o U igual a I menos RI de cada um e somar o U, a BDP direta que cada um forneceu, está valendo, funciona igual, tá? Mas eu posso obter primeiro a força eletromotriz total para depois calcular essa diferença de potencial total. Mas aí fica a tua escolha, tá bom? Vou te passar na regra geral e você escolhe qual caminho você sente mais à vontade. Corrente total, mesma história de resistência, tá? Só tem um caminho entre A e B, então a mesma corrente que passa no 1 é a mesma que passa no 2, que é a mesma que passa no 3, que é a mesma que passa em todos os geradores que tem essa ligação em série, tá? Então, corrente total é a corrente 1, que é igual a corrente 2, que é igual a corrente 3, que é igual a corrente N. Tá? Então, em todos eles vai ter sempre a mesma corrente. Se você usou coelê, por exemplo, e calculou a corrente, você já sabe a corrente elétrica que passa em todos os geradores, se eles estiverem ligados em série. Okay? E a resistência equivalente, Jabor? Idêntico que nós fizemos associação de resistências, ou associação de resistores, como queira. Tá? Resistência equivalente, então, é a soma das resistências internas de cada um dos geradores. Tá? R1, R2, R3, Rn. Tá? Então, quanto mais geradores eu ligar em série, mais energia eu vou poder obter? Sim. Porém, também vai ter a relação da resistência. Produzo mais energia, mas também perco muito mais energia. Tem que tomar cuidado com esse fator, tá? Ter muita energia sendo produzida, mas também ter uma resistência muito elevada, ou seja, um fator que vai dissipar muito a tua energia, talvez não seja a parte mais interessante. Talvez seja melhor você ter uma resistência menor, com menos tensão, e você acaba tendo um rendimento muito melhor, tá bom? Talvez isso aí seja um ponto para a gente poder pensar também, tá bom? Beleza! Pensamos então em resistência equivalente, associação em série. Agora, e se fosse em paralelo? Bem, paralelo, mesma ideia. Bom, eu não posso esquecer que quando nós falamos que tinha uma associação em paralelo, eu falei que a tensão elétrica do circuito é sempre igual. E aqui eu vou aplicar o mesmo conceito para a força eletromotriz. Logo eu entendo que, primeiro, se eu tiver uma associação, mesmo que alguns me perguntam às vezes, porque aqui eu vou te passar uma regra geral, vou te falar que a força eletromotriz é igual. Precisa ser igual? Não necessariamente. Em regra geral, é mais comum a gente ter que pensar na questão de resistores ou resistências, que a DDP é igual entre eles. Mas se a DDP é igual, a força eletromotriz tem que ser igual. Então, não necessariamente. Elas podem ser diferentes, desde que eu tenha resistências diferentes, certo? Se você pensar comigo, quando você calcula o U, tá? Esse valor de E pode ter uma relação direta com o valor do R, entendeu? Porque ele é um ponto de dissipação. Então, ele é um ponto de subtração na sua equação. Então, se esse cara tem um valor alto, mas esse cara também é mais alto, isso quer dizer que ele acaba sendo proporcional àquela outra pilha que tem uma diferença de potencial, uma força eletromotriz menor, mas ele também tem uma resistência menor.
Então eu consigo obter o mesmo U. Então nesse caso, de forma geral, nós vamos afirmar sobre a força eletromotriz. Mas entenda que eu posso também fazer outra observação a partir da DDP, que seria a tensão nominal. Mas, de forma geral, falamos que a força eletromotriz total é a mesma, tanto em um, quanto no outro, quanto no outro. Tá? Então aqui, todos eles serão iguais. Seja eles um gerador 1, 2, 3 ou N. Tá? Tanto faz quanto nós temos aqui, tá bom? Então pode ser 1, 2, 3, 4, 5, infinitos. Quanto mais eu gero, mais energia eu estou gerando? Não, nada a ver, porque eles são todos iguais. Então eu não vou ter mais energia sendo produzida, mas talvez eu consiga ter um outro fator que é mais interessante. Quando nós falamos em resistência equivalente, se você lembrar, quanto mais resistências em paralelo eu tenho associadas, menor fica a minha resistência equivalente. Nós calculávamos de maneira clássica, chave, 1 sobre a resistência equivalente, como sendo igual a 1 sobre a resistência do primeiro, mais a resistência do segundo, mais 1 sobre a resistência do terceiro, enfim. Aqui, resistência interna do gerador, nós estamos olhando dentro do gerador, mas você percebeu que eu posso calcular a resistência equivalente, nesse caso, como sendo a soma dos inversos das resistências. Então, quanto mais resistência eu colocar em paralelo, menor fica a minha resistência. E quando eu penso nisso, eu falo assim, já, mas a tensão é a mesma. No outro eu tenho mais tensão, isso também tem mais resistência, lembra disso? Tá? Quanto menor fica a minha resistência, maior fica a minha corrente. E se você lembrar que ela é a portadora de energia, quanto mais portador de energia eu tiver, mais energia eu acabo levando. Então isso acaba sendo muito interessante. A baixa resistência tem pouca perda. Se eu tenho pouca energia sendo perdida, automaticamente eu tenho muito aproveitamento, tá? Então isso acaba sendo um circuito muito mais interessante para quem trabalha com essa relação tanto de eletroeletrônicos, né, que a gente fala, tá bom? Quanto outros sistemas que podem aparecer por aí, tá? Então, o que eu tenho que saber para finalizar isso aqui? Corrente. A corrente elétrica, se você lembrar, isso aqui é um circuito paralelo, tinha a regra de Kirchhoff dos nós, a corrente que chega tem que ser a mesma que sai. Mas nesse caso eu tenho 4 caminhos a serem realizados, né? Poderia ter 5, 6 ou N caminhos, não importa. Chegou ao total, ela divide-se. No final, encontra e volta a ser a total. Fato. Então eu tenho que lembrar, a corrente que passa em cada um deles não necessariamente será igual, mas eu posso dizer que a corrente total é igual à corrente que passa em 1, mais a corrente que passa em 2, mais a corrente que passa em 3, mais a corrente que passa lá no resistor N, que está ligado lá embaixo, tá bom? Então você lembra, a corrente numa associação em paralelo ela se divide, e a corrente numa associação em série é sempre a mesma. A tensão elétrica, geralmente na relação em paralelo, é sempre igual, tá? Se for associado em série, é a soma. Resistência equivalente em série é a soma. Resistência equivalente em paralelo é a soma dos inversos. Eu posso usar aquelas regras que você ensinou na outra aula sobre se forem dois geradores, eu poderia falar que a resistência interna é o produto pela soma? Top, a regra ainda é a mesma. Tá? E se fossem vários geradores com resistências iguais? Poderia falar que a resistência equivalente é o valor de uma delas dividido pelo número de geradores? Top também, pode falar sim com toda certeza. Tá? Na mesma função que nós usamos lá em resistências, tá? Eu posso também aqui em geradores. Top, galera?